Para quem tem interesse, já estudou, muitos de vocês estudaram na graduação, fisiologia, metabolismo, bioquímica, né? E muitas vezes a gente percebe, das aulas que a gente dá na graduação também, e das aulas que a gente teve na graduação, do que a gente lê, do que a gente pesquisa, do que a gente escreve, como é importante trazer novas abordagens, sejam elas consideradas melhores ou não, isso vocês que vão dizer, né? Mas que possa contribuir de alguma forma com essa visão ampla, sem perder profundidade de conteúdo, né? Que muitas vezes quando a gente tenta abordar esse assunto de forma mais integrativa, como alguns livros abordam, por exemplo, isso é feito às custas da perda de conteúdo, né? De profundidade mesmo, de mecanismos, de muita coisa que a gente pode estar deixando passar em função de criar essas conexões. A gente acredita que possa ser feito dos dois caminhos, criar essas conexões de maneira mais integrativa, sem perder essa profundidade de conteúdo também. Então, é um desafio, claro, tanto para quem está trazendo essa perspectiva, como para quem já está acostumado com aquela outra perspectiva. Não é tão diferente assim na prática, né? Vocês vão ver que realmente muito do que a gente falou, vai falar aqui, muitos de vocês já devem saber muito bem, mas às vezes o que falta realmente é alguém impulsionando, alguém que traga uma ideia que gere essas conexões nas cabeças de vocês quando vocês estiverem estudando, quando a gente estiver estudando também, né? Isso possa contribuir até com aquele conhecimento que você já tem, mas que você não sabe que você já tem, porque está faltando essa conexão, né? Está faltando a gente não é obrigado a saber tudo, mas é interessante que a gente faça essas conexões para quando a gente precisar daquele conhecimento mais específico, a gente saiba até onde aplicá-lo, onde buscá-lo também, né? Então, acredito que essa visão seja bastante bem-vinda, principalmente nesse período em que muitos cursos são ofertados de forma remota. Muitos de nós do laboratório, a gente não tem esse perfil mais midiático. O que realmente nos inspirou foi trazer uma opção diferente, ofertar algo diferente que a gente se convenceu e a gente foi convencido de por que não, né? Já que a gente está tendo essas ideias e que isso pode acrescentar muito para o nosso meio, então por que não ofertar? Ok? É uma história longa. Eu costumo dizer que estudar fisiologia, estudar metabolismo, é contar uma história com muitos personagens e explicar a conexão entre esses personagens, né, em função da fisiologia e das suas funções. Então vamos lá. O que esse título é papel fisiológico do tecido adiposo, do aproveitamento dos nutrientes à regulação metabólica? Foi justamente o estudo, o conhecimento mais emergente a respeito da função fisiológica, desse papel fisiológico do tecido adiposo, ao longo do que a gente vem vendo, que a gente vem se atualizando nesse meio científico e acadêmico, foi o estudo do próprio tecido adiposo que nos trouxe essa perspectiva mais integrativa, porque a gente considera uma visão bastante emergente na ciência, considera o tecido adiposo, na verdade, como um órgão endócrino integrador. Ele tem essa função neuroendócrina integradora de praticamente todos os outros sistemas do organismo. Então, para a gente entender por que o tecido adiposo traz essa perspectiva tão rica de função e não meramente aquela outra função que todo mundo conhece, muito importante, claro, a gente vai falar bastante disso, que é a de armazenar um importante substrato energético. Essa visão integrada do tecido adiposo é o que nos proporciona uma visão integrada do restante também, que seria o quê? A regulação metabólica, esse aproveitamento dos nutrientes, como a gente costuma ver bioenergética, né, aqueles processos bioquímicos. É até uma disciplina separada da fisiologia. Quando a gente vai ver sistema endócrino na fisiologia, a gente já viu todos os outros sistemas, geralmente ele fica pelo final, né? Às vezes nem visto então fica tudo muito tão separado, e o nosso desafio aqui nesse curso é juntar tudo isso e mostrar para vocês como o tecido adiposo é como se fosse uma via
um órgão endócrino que nos mostra como tudo isso está intimamente relacionado, ok? Qual é esse percurso que a gente vai, então, percorrer ao longo do nosso curso? Falando dessa, usando o tecido adiposo, né, mostrando essa importância integrativa do tecido adiposo, a gente vai passar por vários momentos. É uma história bastante bonita e comprida também, né? Por ela ser tão comprida, é por isso que ela é tão bela também. A gente vai iniciar hoje com todos os conceitos base não no sentido de serem conceitos fáceis e simples, na verdade, são conceitos mais abstratos. Então, já pedindo esse esforço de vocês hoje, no nosso primeiro encontro, né? Hoje é uma aula bastante conceitual, mas talvez seja a mais importante de todas, porque a gente segue esse passo a passo, uma coisa vai alimentando as outras. Nenhum dos nossos conteúdos aqui nesse curso é desprendido do outro. Está tudo associado. Então, a gente organizou dessa forma, com que cada uma das aulas tenha relação, traz de algo importante, que se você perder aquilo, compromete essas conexões que a gente quer estimular, que sejam geradas nas aulas seguintes e assim por diante, ok? Partindo, não existe um ponto de partida nesse conteúdo, na verdade, fisiologia ela é feita de ciclos, né? Não existe o início e fim dos processos, a gente é quem estipula onde é que a gente vai começar a explicar algo, mas quando a gente escolhe começar a explicar através de um ponto, de um mecanismo, ele pode ser o início, pode ser a última coisa também, isso aí depende da sua didática, isso é algo arbitrário também, são mudanças nisso que a gente propõe também, mostrar essa perspectiva de ciclo das coisas, e passando pelas próximas aulas, o que é que a gente vai ver? Além da própria regulação do metabolismo de forma basal, aquele metabolismo em que o organismo está se mantendo vivo, suas funções biológicas funcionando de forma ok, né, sem responder ainda a estímulos mais específicos, a gente sabe que um organismo vivo dificilmente está nessa situação totalmente basal, né? Por isso que esse metabolismo basal é algo bastante conceitual, a gente entendê-lo como forma de até entender a homeostase também. A gente entende o conceito de homeostase, o pessoal mais íntimo da fisiologia sabe do que é que eu estou falando, né? A gente entende o conceito da homeostase, mesmo sabendo que ela de fato talvez nem exista. O que existe é uma busca constante por sua manutenção, né, do organismo. Metabolismo basal é algo parecido. Esse metabolismo basal é uma estimativa, é um conceito que a gente tem, do qual a gente tem que partir para tomar alguns entendimentos, né? A gente vai entender isso, como é que ele é regulado, o que é que acontece em todos esses processos, mas dentro de todos esses processos, ele está envolvido com a adiposidade. O tecido adiposo tem uma importante característica de regular esse metabolismo basal. A gente vai entender essa relação entre ambos, e para entender essa relação entre ambos, a gente vai passar por todo esse percurso aqui. Depois a gente vê hoje esses conceitos iniciais que eu vou ver com vocês. Nas próximas aulas vocês verão com a Cassiane digestão e absorção dos nutrientes. Por quê? Se a gente vai falar depois da regulação do metabolismo proveniente do aproveitamento desses nutrientes, é importante a gente entender de onde eles vêm, como é que ele aparece no organismo, como eles são aproveitados, né? Então a gente vai passar por todo esse percurso. Isso, claro, está envolvido com uma sinalização enteroneuroendócrina de todo o sistema do trato gastrointestinal, que vocês vão ver muito bem com a Cassiane, porque tudo isso vai sinalizar de alguma forma, vai influenciar esse estado metabólico, vários outros sistemas que regulam essa resposta metabólica, esse reflexo nesse momento. Depois disso, a gente vai ver o aproveitamento em si, como é que esses nutrientes são metabolizados, partindo daquela perspectiva bioenergética, mas sem se prender muito em reações químicas em si, mas fazendo, até mais importante, seria fazer essas conexões com a fisiologia e com o metabolismo em si, e como isso se comunica, né, se conecta de alguma forma com a regulação neuroendócrina de forma mais aguda, os reflexos mais agudos que envolvem
alterações dessa função metabólica em determinados tecidos, a gente vai ver tudo isso, e claro, a resultante de toda essa ampla relação, de toda essa rede complexa que a gente vai ver, isso resulta com um estado de adiposidade, isso resulta com função do tecido adiposo propriamente dita, e voltando à regulação do metabolismo basal, que é o final da história, início da história, ou seja, não existe início e fim nisso, né? É um ciclo bem amplo, que a gente dividiu em partes se relacionando dentro deles, que a gente vai falar a partir de agora. A gente vai começar então por essa introdução, uma introdução dos conceitos importantes, de funções importantes, tudo que a gente precisa já finalizar dessa forma conceitual, tudo que a gente precisa entender, encerrar o entendimento disso de alguma forma. Quando a QSM for falar de vários peptídeos que sinalizam, etc., vocês já vão ter passado por todo esse percurso introdutório de hoje, já falando sobre como eles se sinalizam, como são esses mecanismos que a gente vai ver. Então, seria a introdução à fisiologia e a sinalização endócrinas. É sempre complicado dar título, né? Seja um artigo, seja uma aula que a gente quer dizer tudo o que a gente vai fazer, mas é quase impossível. É óbvio que a nossa aula vai muito além disso. Então, partindo para o nosso conteúdo de hoje, quais seriam essas funções desse sistema endócrino que a gente já está falando bastante dele, né? O que é que ele faz? Basicamente, tudo que um organismo biológico vivo precisa fazer para se manter vivo e saudável, que é o quê? Garantir a reprodução, promover crescimento e desenvolvimento e garantir a homeostase do meio interno. A gente sabe que esses três tópicos aqui é tudo que um ser vivo faz, né, gente? Se reproduzir, crescer, se desenvolver e se manter saudável. Então, é tudo isso. E como é que o sistema endócrino consegue promover, consegue garantir esses três fatores importantes da vida? Ele promove essa interação funcional que a gente vai enfatizar sempre, a interação entre os sistemas, entre suas funções, que não funcionam sozinho, nenhum sistema do organismo funciona sozinho, um sistema está sempre precisando da função de outro sistema, ele precisa mandar uma informação para o outro sistema, esse outro sistema precisa estar apto a responder essa informação que ele recebeu desse outro sistema e assim por diante. Existe, na verdade, uma rede funcional que é promovida pelo sistema endócrino, através também do fluxo de informação intercelular, ou seja, uma informação que está constantemente, esse fluxo está constantemente agindo de uma célula para outra, seja de um mesmo grupo, de um mesmo tecido, de um órgão para outro, enfim, aqui é um poço sem fundo, gente, é realmente o que mantém os sistemas funcionando. Como é que acontece essa forma de interação intercelular, essa interação funcional através desse fluxo de informação intercelular? Basicamente, nós temos células secretoras e célula-alvo. Estaremos sempre falando disso. Hoje vai ser basicamente isso, gente. Vou sempre apresentar para vocês os conceitos dos quais a gente vai estar sempre mencionando nas próximas aulas. A gente vai estar sempre falando de células secretoras, célula-alvo e vice-versa. Essa célula-alvo, para ela ser uma célula-alvo, ela precisa reconhecer, ela tem que ter a capacidade de reconhecimento daquela substância que foi sintetizada e secretada por quem? Pela célula secretora. Então, célula secretora é a célula que produz uma substância, a gente vai ver que substância é essa, que riqueza de possibilidades de substâncias são essas, que precisam ser reconhecidas por essa célula-alvo, o nome já diz tudo, né? É o alvo dessa substância, e depois de reconhecer, claro, não basta só reconhecer, precisa-se também haver uma resposta a essa substância lá na célula-alvo. E o que é uma resposta? Sempre que a gente estiver falando de resposta, a gente vai estar falando de alguma função daquela célula, algo que aquela célula faz entre todas as suas infinitas funções que a mantém viva e funcionando, algo ali vai responder, algo ali vai modificar. Essa modificação de função é interessante a gente entender resposta
não como simplesmente aumentar algo ou diminuir algo, porque na verdade pode ser tudo, né? Por exemplo, não mudar nada, às vezes é uma resposta também. Como aumentar algo ou diminuir algo pode ser resposta também. Então, resposta é uma modificação nessa função em resposta a quem? A uma substância secretada por essa célula secretora. E onde estão essas células secretoras, a gente vai ver daqui a pouco. De todas essas funções, reprodução, garantir reprodução, promover crescimento e desenvolvimento, manter a homeostase no meio interno, em algum ponto, gente, tudo isso está envolvido também com estado nutricional e com todos os processos metabólicos também daquele organismo. Porque para haver reprodução, para haver crescimento e desenvolvimento, para haver manutenção da homeostase, aquele organismo tem que ter toda a maquinaria necessária para promover a absorção e o aproveitamento dos nutrientes que permitem tudo isso, tem que estar funcionando. Então, quem permite isso também, em algum momento, serão essas substâncias que a gente vai falar muito a respeito delas. E aí que entra também a importância do próprio tecido adiposo como integrador de tudo isso, ok? Essa grande rede integrativa. Mas de forma mais clássica, conservadora, onde estão células secretoras. Estão nas glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas mais clássicas, ou seja, aquelas que foram mais bem descritas ao longo da história, mais bem descritas no sentido de as primeiras a serem descritas, né, desde o final do século XIX, são as glândulas clássicas como o hipotálamo, que na verdade é uma estrutura do sistema nervoso central, a gente vai falar sobre ele também na importância da resposta e regulação do metabolismo basal, a hipófise, a glândula da tireoide, as glândulas da paratireoide, glândulas que ficam em cima dos rins, as suprarrenais, o pâncreas, né, famoso secretor da insulina e do glucagon, e as gônadas também. Essas aqui são talvez as glândulas mais clássicas. Porém, a gente sabe que função endócrina vai muito além disso. Eu não vou falar de um por um aqui para vocês, né? Mas ao longo de todo o corpo, praticamente todo órgão, todo tecido, ou quase toda célula, tem alguma capacidade secretora de alguma substância que irá ter essa função de comunicar essa célula com alguma outra, para elas poderem se comunicar entre si e uma dizer para a outra, ó, eu preciso que você faça mais isso porque eu estou precisando de mais isso e vice-versa. Então é basicamente essa comunicação intercelular que vai estar acontecendo e a gente não pode restringir isso a essas glândulas endócrinas de forma clássica, né? Mas destacando algumas para vocês, principalmente as que a gente vai falar mais aqui no nosso curso, nós vamos falar bastante, iremos falar bastante da tireoide, que secreta os hormônios da tireoide, T3 e T4, a triiodotironina e a tiroxina, bastante envolvidos com a regulação desse metabolismo, que a gente chama de metabolismo basal, e para poder falar dela, a gente vai ter que falar aqui em cima de vários outros sistemas neuroendócrinos que envolvem eixos neuroendócrinos. Eu estou falando de quem? De eixo, hipotálamo, hipófise. Então a gente vai falar de tudo isso também. A gente vai falar das próprias células, dos órgãos, do tecido, de todo o trato gastrointestinal que tem função secretora e reguladora dos seus processos também, no estômago e no intestino delgado, que secretam substâncias que vocês verão, a Bacressiane, que tem auxílio na digestão e na absorção dos nutrientes. Então aqui a gente já vê como não são só glândulas, né, que a gente vai ver, na verdade, uma outra gama, a mais ampla possível gama de secretores do organismo, a gente vai ver, claro, glândulas como o pâncreas, a gente não tem como não se aprofundar bastante nele, que é muito estudado, não só por ter uma importância que a gente sabe clara, que é a sua secreção da insulina e do glucagon, para controlar o metabolismo da glicose e de outros nutrientes, mas ele é muito estudado. O pâncreas é muito estudado também, a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa lá interessante para compartilhar com vocês. Além disso, aquela glândula que fica lá em cima dos rins, a suprarrenal, que secreta quem?
dentre outros. O cortisol, a gente vai falar dele também, porque o cortisol coordena, gente, essa resposta ao estresse. Então, a gente vai falar de metabolismo, de tecido adiposo e energia. O que é que tem a ver falar de um hormônio responsável por resposta a estresse? É aí que está. A resposta ao estresse envolve regulação metabólica também para isso. É aí que as coisas começam a se emaranhar, gente. Como também na medula, outra região da suprarrenal, que secreta catecolaminas, que a gente vai falar das catecolaminas tanto é, de forma nervosa como de forma endócrina também, adrenalina, noradrenalina, que tem essa resposta de luta e fuga, de responder a estressores, a momentos de estresse também, e isso, consequentemente, envolve uma modulação das taxas metabólicas, do recrutamento de substratos energéticos e a manutenção ou a ativação de toda a maquinaria que recruta e que regula o metabolismo energético de forma mais aguda, a responder a um possível estressor também. Tudo isso a gente vai falar a respeito porque envolve metabolismo, envolve energia de alguma forma, então a gente vai falar desses reguladores também. As gônadas, claro, testículos e ovários que secretam os famosos hormônios sexuais, que muita gente às vezes ignora isso, mas eles possuem uma regulação metabólica também bastante importante. A gente vai falar a respeito. E por fim, claro, o nosso carro-chefe aqui, que integra tudo isso, que é o tecido adiposo. Aqui a gente vê já o tecido adiposo como importante órgão endócrino, secretando substâncias como leptina, adiponectina, resistina, que tem células-alvo em todo o organismo, como outras glândulas, outras regiões do sistema, de sistemas neuroendócrinos também, como o próprio hipotálamo, tem receptores para essa substância, regulando o quê? Ingestão alimentar, metabolismo, reprodução, tudo isso que a gente já falou a respeito também, que a gente vai falar a respeito também. Aqui vocês já começam a ter uma noção de como é essa rede de correlações que a gente vai traçar. Tranquilo, gente? E o que é comunicação, então? Comunicação intercelular. Do que é que a gente está falando? Existem várias formas de uma célula se comunicar com a outra. Algumas têm mais a ver com comunicação endócrina e outras menos a ver. Mas é importante a gente ter um entendimento de todas elas. Muitos de vocês devem lembrar das junções comunicantes que formam conexões entre os citoplasmas de duas células. Então, a comunicação entre duas células aqui é bastante óbvia, né? Elas compartilham um citoplasma. Então, é uma forma de comunicação também, mas não vai ser a forma de comunicação que a gente vai falar mais nas vias neuroendócrinas. Aqui é mais importante para fisiologia nervosa mesmo. Existem sinais dependentes de contatos, alguns deles a gente vai mencionar, esses sinais intercelulares, né, uma forma de uma célula se comunicar com a outra através de alguma substância ou não, porém, para isso acontecer, essas duas células ou mais precisam ter um contato, alguma forma de relação direta entre elas, além da secreção de alguma substância, elas precisam desse contato. E existem os sinais autóctonos. Aqui é o que é mais polêmico, né, digamos, porque eu estou falando para vocês sempre de uma comunicação intercelular, de uma célula com a outra. Mas quando essa outra célula é a mesma, como assim, Saulo? Como é que pode uma outra célula ser a mesma? Quando uma célula se comunica com outra célula, mas essa outra célula é a mesma, o que significa? Vamos dar um exemplo. Um adipócito secretando uma substância para regular uma função de outra célula, mas essa outra célula é um adipócito também. Ou seja, eu não tenho como, em um meio em que existem vários adipócitos, e só existam adipócitos, por exemplo, no meio de cultura, em que eu sei que tudo que está ali é só adipócito. E se ele está secretando algo e está havendo resposta a essa secreção em outro adipócito, então é um adipócito regulando a resposta, a sua própria resposta. O que muita gente confunde é que sinais autóctonos, comunicação autóctona, é o que? Tem que ser uma unidade
com ela mesma, né? Como está mostrado aqui na primeira célula. Tem gente que acha que teria que ser só isso aqui, dessa célula aqui, com ela própria. Na verdade, se isso aqui também é um adipócito, isso aqui também é um adipócito, e ele secretou essa substância que está regulando adipócitos em geral, isso aqui é uma comunicação autócrina, ok, gente? Entendam dessa forma. Sinais autócrinos atuam na mesma célula que os secreta. Sinais parácrinos, que a gente vai falar muito a respeito disso também, sinais parácrinos é quando isso acontece nesse mesmo ambiente, porém já existem outros tipos de células que não são aquela mesma. Quando, por exemplo, um adipócito secreta uma substância que vai agir em uma célula vizinha e essa outra célula, nesse caso aqui, já não é mais um adipócito, é um outro tipo de célula. Aí sim já não é mais autócrino, é o que a gente chama de parácrino. Mas enfim, a gente vai detalhar melhor isso ainda, ok, gente? Mas basicamente o que é que eu quero que vocês entendam é que a gente está falando de um sinal extracelular. Uma célula secretora está mandando um sinal para fora dela. Ela quer se comunicar com outra célula. Então está havendo esse sinal extracelular. Por onde esse sinal extracelular vai passar, que caminho ele vai percorrer e que célula é essa em que esse sinal vai chegar, isso é o que pode mudar muito. Então a gente vai ver quais são essas possibilidades. As células-alvo é justamente aonde esse sinal extracelular vai chegar. Essa célula-alvo, para ela ser alvo desse sinal, o que é que ela precisa? Reconhecer o sinal. O sinal é quem? É uma substância que pode ser uma substância endócrina, através de um sinal autócrino, por exemplo, quando é uma célula com ela mesma, ou um parácrino, quando é uma célula com a célula vizinha, e assim por diante. Para isso, elas precisam ter um receptor, que é quem vai reagir com esse sinal, vai reconhecer esse sinal, vai deixar ele repercutir, ele causar alguma resposta naquela célula. Então, partindo de um conceito bastante abstrato, é isso que acontece numa comunicação de uma célula com a outra. Quando a gente tem aqui uma célula sinalizadora, secretora, se ela é sinalizadora, então ela é secretora, ela secreta um mediador. Esse mediador, que pode ser um hormônio, pode ser um neurohormônio, pode ser uma citocina, pode ser um monte de coisa que a gente vai falar a respeito de todas elas, eles podem agir, como eu falei para vocês, em vários ambientes, inclusive em ambientes local. Ele pode ser um mediador só local. Quando é um ambiente local, quando ele é um mediador, essa célula se comunica com outra, e esse mediador, essa substância, essa molécula sinalizadora, não vai para a corrente sanguínea para encontrar um alvo mais distante, na verdade, o seu alvo está aqui, ele vai percorrer simplesmente um interstício entre uma célula e outra, é essa comunicação que a gente chama de parácrina, ok? Muito parecido com isso é o que? É a comunicação neuronal. Comunicação neuronal, ela lembra uma paráquina, mas ela tem características bem diferentes, que é o que? A presença da sinapse. A concentração dessa substância sinalizadora é muito diferente, que são, nesse caso, as substâncias sinalizadoras são quem? São os neurotransmissores. Então, a comunicação, quando essa célula sinalizadora é um neurônio, que secreta quem? Os neurotransmissores, e ocorre a sinapse, que é quando esse neurotransmissor excita uma célula-alvo, que para isso tem que ter especificidade de resposta excitatória, isso a gente chama de uma forma de comunicação neuronal, que a gente conhece muito bem como sinapse. Aqui só para a gente diferenciar uma coisa da outra, para não haver confusão futura. E a comunicação, gente, endócrina clássica, que é o quê? É quando essa célula endócrina secreta um mediador, que agora não é mais um mediador local, de forma paráquina, nem é um neurotransmissor, é um mediador que vai para a corrente sanguínea e sua célula-alvo vai poder estar praticamente em qualquer lugar do organismo, porque o corpo inteiro é irrigado, né? Então, através da corrente sanguínea, essa molécula sinalizadora, esse mediador, consegue virtualmente atingir qualquer célula-alvo em qualquer tecido, em qualquer órgão. Essa é a via endócrina clássica.
é o que a gente chama de célula endócrina, secretora endócrina, e essa substância mediadora a gente chama que de hormônio. É básica, isso aqui seria o hormônio. Quando esse mediador, essa molécula sinalizadora vai para a corrente sanguínea encontrar células-alvo que não são necessariamente no meio paráquino, no meio local. Essa comunicação não é paráquina, não depende só do permeio dessa substância mediadora entre uma célula e outra ali pelo interstício. Aqui essa substância ela vai para a corrente sanguínea, ela sai do interstício e vai para a corrente sanguínea, sai então dessa região local. Quando isso acontece, eu posso sim chamar essa molécula sinalizadora de hormônio. Porém, a gente vai ver como existe uma linha tênue entre uma caracterização e outra, ok? O sistema nervoso, por exemplo, o neurônio, ele não faz só sinapse. O neurônio, ele pode ter uma característica muito parecida com essa via endócrina que eu falei para vocês. O neurônio, ele pode sintetizar substâncias que vão encontrar sua célula-alvo não no ambiente local, que aconteceria em uma relação excitatória, em uma sinapse. Neurônios, eles também conseguem secretar substâncias que vão também para a corrente sanguínea. Quando isso acontece, essa substância não será mais considerada um neurotransmissor. A partir daí, a gente chama ela de quê? De neurohormônios. Por que neuro, gente? Quem está secretando é um neurônio. Então, é uma substância proveniente de um tecido nervoso. Né? Quem secretou é uma célula nervosa, é um neurônio. Porém, ela não fez sinapse. Ela foi para a corrente sanguínea. A partir daí, ela já tem a característica de um hormônio, que a gente chama essa substância de neurohormônio. É importante a gente entender essa diferença, muito importante. Muitas das substâncias que a gente vai mencionar no eixo hipotálamo e hipófise são neurohormônios, ok? Então, as ações endócrinas clássicas são basicamente essas três. Aqui a gente tem uma célula secretora secretando uma substância de forma autócrina, que vai agir de forma autócrina nela mesma. Vejam só como ilustrações dessa forma aqui nos induz a achar que é simplesmente uma unidade com ela mesma, né? Mas na verdade a gente já entendeu que não é exatamente assim. É o mesmo tipo de célula, né? A célula, a forma de comunicação autócrina. Ou quando uma célula secretora se comunica com a célula-alvo de forma paráquina, a gente também já falou dessa forma, essa substância percorre não a corrente sanguínea, em si o meio intersticial, e a ação endócrina clássica, que é quando a substância percorre a corrente sanguínea para atingir suas células-alvos mais distantes, que podem estar em qualquer lugar do organismo. E existem ações endócrinas não clássicas, que pontualmente a gente vai mencionar algumas delas. Eu vou destacar para vocês a que a gente vai mencionar mais ao longo das nossas aulas, que seriam, por exemplo, aqui à direita, essa ação endócrina intráquea, que é quando uma substância, um hormônio, dentro dessa célula, ele não sai da célula para desencadear uma resposta. Isso vai acontecer com o T4, por exemplo, um dos hormônios secretados da tireoide. Aqui vai parecer muito abstrato agora, mas quando a gente estiver vendo exatamente hormônios da tireoide, na semana que vem, se eu não me engano, isso aqui vai ficar bem claro por que existe essa ação endócrina que a gente chama de intráquea. Existe a ação endócrina justácrina também, que é quando é uma forma de paráquina, porém independente de contato, tem que haver um contato, ou não somente o contato, algum tipo de relação, de comunicação, além da própria substância secretora entre uma célula e outra, para essa comunicação ser efetiva. Isso é bastante comum pela comunicação através das citocinas, principalmente citocinas inflamatórias, a gente vai mencionar em algum ponto isso também. E a ação endócrina não clássica, que a gente chama de criptócrina, que é quando uma célula que está sempre ligada a outra, um grupo de células, na verdade, a gente tem um tipo de célula que nunca se separa da outra, né, como as células de Sertoli,
que secretam uma substância que vai regular as espermátides no sistema reprodutor. Mas isso aqui é bem específico de lá também, mas vocês não podem deixar de... A gente não pode passar essa etapa aqui sem mencionar também essa comunicação criptógena. Mas quando chegar o momento, aqui não no nosso curso, mas quando a gente está estudando reprodução, sistema reprodutor, sistema endócrino da reprodução, isso aqui fica mais claro também o que é essa comunicação criptógena. Mas o panorama é esse, em algum momento a gente vai mencionar algumas delas. E, claro, a visão clássica, ampla, do que é o sistema endócrino, que é o quê? Uma célula endócrina secretando uma substância que vai para o sangue e vai encontrar a sua célula-alvo. A sua célula-alvo, para ser célula-alvo, tem que ter o quê? Receptor para essa substância e tem que responder a essa comunicação. Se essa célula for uma célula sem receptor, ela não é uma célula-alvo dessa substância. Então, a partir daqui, a gente vai determinar os próximos conceitos, fechando de uma vez essa parte neuroendócrina, para a gente já não confundir, não misturar os conceitos. Quando é um neurônio que secreta essas substâncias, essa substância ela pode ter três famílias, digamos, ela pode ser três tipos de substâncias. Pode ser um neurotransmissor ou um neuromodulador, ambos envolvidos com sinapse. Então, aqui é da fisiologia nervosa, né? Não é exatamente o nosso foco aqui. E o neurohormônio, que eu já expliquei para vocês, que é quando o neurônio secreta. Muitas vezes é a mesma molécula, gente, é a mesma molécula, mas ela nem está causando sinapse, nem modulando uma sinapse pré-existente, que é o que faria um neuromodulador. Na verdade, ela vai para a corrente sanguínea e vai agir em outra célula-alvo. Seria o caso dos neurohormônios. Já neurohormônios, a gente vai falar bastante deles. Essas moléculas, a gente pode chamar essas moléculas de moléculas neuroendócrinas, que na verdade as moléculas neuroendócrinas envolvem hormônios e neurohormônios, além de outras moléculas que a gente vai falar também, como fatores e citocinas. Então, afinal, Saulo, você falou, e eu não entendi então o que é esse danado do hormônio. O que é um hormônio? O que é essa substância? Na verdade, é um debate constante, é um contínuo conceitual, a gente não para de debater o que pode ser considerado ou não um hormônio, isso está sempre aberto, é um conceito que dificilmente vai estar fechado, porque muitas moléculas secretadas por qualquer célula, de qualquer tecido, de qualquer organismo, muitas moléculas podem ter efeitos em alvos distantes, podem ter receptores e a gente simplesmente não está sabendo disso ainda, né? Então, constantemente, isso vai sendo descoberto e, às vezes, um peptídeo, uma proteína que a gente achava que tinha só uma função específica, a gente descobre que, na verdade, ela tem uma função de hormônio em um alvo que nunca nem se imaginou. Então, para a gente entender mais ou menos o que está mais próximo de ser um hormônio, o que está mais distante de ser um hormônio, né? Por isso que eu chamo isso de um conceito de contínuo, é o que é mais parecido com hormônio e que não é tão parecido com hormônio, a gente precisa entender essas características. O hormônio seria uma molécula não nutriente, até isso pode ser alvo de debate também, né? Porque existem substâncias que têm características de hormônio que são nutrientes, enfim, aqui é outra história, mas muitos autores trazem essa ideia de que o hormônio ele é não nutriente, ou seja, ele tem que ser produzido pelo organismo, ele tem que ser endógeno, ele é secretado por uma célula ou um grupo de células, claro, isso aqui é óbvio, né? Ele tem que ser secretado, tem que ser sintetizado e colocado para fora, ou não, né? A gente já viu uma forma de comunicação intráquea que age dentro da célula mesmo, para vocês verem como isso é sempre um debate, secretados na corrente sanguínea ou não. A gente já viu outras formas de comunicação que não dependem da corrente sanguínea, como comunicação paráquea, transportados para alvos distantes, mas aí que está. O que é considerado distante ou não nessa relação, né? Mas alguns autores, de forma mais clássica, tratam hormônios como necessariamente transportados para alvos distantes para poderem agir.
Aqui sim eu acho bastante determinante no hormônio, que é os seus efeitos em concentração muito baixas. Porque, por exemplo, um neurotransmissor, por exemplo, para uma sinapse, ele precisa haver uma explosão, né? Ele tem uma concentração naquela região da sinapse que a concentração dele é muito alta para ele poder agir, para ele poder excitar a sua célula-alvo. Já hormônios não. Hormônios eles têm mecanismos, que são justamente os mecanismos dos quais a gente vai falar bastante nas nossas aulas, que permitem que ele cause efeitos na sua célula-alvo, efeitos em concentração muito baixas. Mecanismos esses de transporte, de sinalização, de tipos de receptores para isso. Então, é uma característica bastante inerente aos hormônios, seus efeitos em concentração baixas. Eu não posso depender unicamente, não que concentração não seja importante, mas eu não posso depender unicamente da concentração local de um hormônio para o seu efeito aumentar ou diminuir, por exemplo. Ok? Claro, se ligam a receptores, isso aqui também é definido. Já existe alguns debates de hormônios causando efeito sem se ligar a receptor nenhum, para vocês verem como isso é complexo, mas a gente vai determinar dessa forma. Eles se ligam a receptores e, claro, sua ação precisa ser finalizada. Ele chega lá, causa seu efeito, age e algo tem que ser alcançado com isso. Quando isso for alcançado, a sua ação precisa ser finalizada, senão não é um hormônio. E muito parecido com tudo isso, existem outras moléculas que em muitos momentos vocês podem estar lendo artigos, capítulos de livro, ou nas nossas aulas a gente vai falar de substâncias também, que podem ter todas essas características aqui, gente, tudo isso aqui, e não são chamadas de hormônios. Então, fisiologia endócrina estuda essas substâncias? Estuda, como por exemplo, as citocinas, nem tanto a fisiologia endócrina agora que está começando de umas décadas para cá a englobar mais as citocinas dentro da fisiologia endócrina e os fatores também. Isso aqui são moléculas, geralmente moléculas peptídicas, que consistem em sinais paráquinos ou autócrinos, mas às vezes endócrinos também, que tem todas essas características de um hormônio, mas a gente não vai chamar de hormônio. A gente chama o quê? De fator. Então, quando vocês estiverem lendo, a célula tal secreta um fator de não sei o quê. Esse fator, gente, se aquela célula secretou um fator, você já sabe do que é que aquilo está falando. Ela está agindo igualzinho a um hormônio. Mas para chamar uma molécula de hormônio, são outros 500. Ok? Da mesma forma acontece com as citocinas. Citocinas são secretadas, tem todas essas características, a maioria dessas características, na verdade, mas são citocinas. Não são chamadas de hormônio. A gente também vai falar de algumas delas, ok? Finalmente, que mecanismos de ação são esses? Como é que hormônios, fatores, citocinas, como é que essas substâncias conseguem fazer algo nessa célula-alvo? O que é que eles causam nessa célula-alvo para poder ela responder? Lembrem, resposta é o quê? Mudança de função, né? Uma alteração de uma função mediante essa comunicação que chegou através dessa substância, através desse hormônio. Como é que ele é capaz de alterar essa função dentro dessa célula? Através de 3 eventos principais que a gente vai estar sempre falando deles. Ele vai provocar alteração de controle da taxa de reações enzimáticas. Vocês sabem que uma célula, para manter as suas funções biológicas, ela tem enzimas catalisando reações químicas. Sem enzimas, né, não existiria vida. Se um hormônio chega lá e altera a taxa de reação enzimática, seja para mais ou para menos, alguma coisa vai acontecer dentro dessa célula. Alguma função biológica dela será alterada. Então, esse é um importante mecanismo de ação pelo qual um hormônio, uma substância endócrina ou neuroendócrina, irá desencadear uma resposta numa célula-alvo. Assim como mexer também com o transporte de íons ou de moléculas através de membranas celulares. A gente também sabe que existe uma característica importante de toda célula viva e que busca se manter saudável, que é a permeabilidade seletiva da sua membrana, da membrana celular.
A partir do momento que alguma permeabilidade, seja um íon, seja alguma molécula, como a glicose, por exemplo, isso vai alterar, isso vai desencadear uma resposta dentro dessa célula. Então, alteração do transporte, da permeabilidade celular, também é um importante mecanismo pelo qual os hormônios irão agir, irão desencadear uma resposta naquela célula. E, claro, alterar expressão gênica e síntese proteica. Uma coisa leva a outra. Por quê? Hormônios podem, muitos hormônios vão agir de que forma? Chegar naquela célula-alvo. Uma célula-alvo, gente, tem toda uma codificação genética já pronta, preparada, de proteínas que aquela célula sintetiza para manter as suas funções, né? Sejam canais de membrana, sejam enzimas, tudo aquilo que a célula precisa produzir para se manter viva, em termos de proteínas sintetizadas, é controlado em algum momento pela expressão gênica daquela proteína, em cujo código genético está determinado. Hormônios conseguem chegar e mexer com isso, aumentar ou diminuir a expressão gênica de algum gene relacionado à síntese de alguma proteína. Essa proteína pode ser uma enzima. Se essa proteína for alguma enzima, como consequência, é óbvio que taxas de reações enzimáticas irão mudar também, se aumentar ou diminuir a síntese de alguma proteína. Da mesma forma, canais de membrana, transportadores, bombas, tudo isso podem ser controlados por hormônios também através de quê? De expressão gênica. A gente vai estar sempre falando de resposta genômica de um hormônio, ok? O fato do hormônio se ligar a receptores e o fato de haverem tipos de receptores diferentes, essas possibilidades, essa grande gama de sinalização via hormônio se ligando a receptor, pode definir, é um dos fatores que define os mecanismos de ação desses hormônios. Como é que o hormônio vai fazer um desses mecanismos de ação acontecer? O tipo de receptor ao qual ele está se ligando pode ser um importante determinante disso. É o que a gente vai falar também a respeito. Basicamente, a gente vai falar de receptores de sinais intracelulares, que são receptores que estarão lá dentro da célula, seja no citoplasma, ou seja, já no próprio núcleo. Se o receptor para um hormônio, gente, está lá no núcleo da célula, a gente já consegue ter uma noção de qual é o mecanismo de ação de um hormônio, né? Se um hormônio possui um receptor que é nuclear, que está no núcleo da célula, então a gente já imagina que o seu mecanismo de ação seja genômico, né? Mas é mais complexo que isso, claro. O receptor pode estar no citoplasma também. Essas moléculas sinalizadoras que terão receptores no citoplasma ou no núcleo, ou seja, receptores intracelulares, elas precisam, claro, ser moléculas sinalizadoras lipofílicas. Por quê, gente? Porque ela precisa ser lipofílica para alcançar o seu receptor que está lá dentro da célula. Ela precisa conseguir atravessar a membrana da célula. A membrana, ela divide a célula do meio externo. Ela é essa bicamada fosfolipídica. Então, se essa molécula não for lipofílica, se ela for lipofóbica, ela não vai atravessar a membrana. Então, não adianta ter receptor para ela dentro da célula, né? E existem receptores que estão na membrana da célula, são receptores de membrana celular. Nesse caso aqui, sim, a molécula sinalizadora, o hormônio, o neurohormônio, o fator, a citocina, enfim, não vai precisar entrar na célula-alvo, porque o seu receptor está na membrana. Esse receptor de membrana, claro, para desencadear uma resposta dentro dessa célula-alvo, ele tem que fazer alguma coisa lá para dentro também, né? Para avisar aquela célula que, ó, aqui fora chegou um hormônio. É aí que entram as cascatas, as vias de sinalização, segundo os mensageiros, dos quais a gente vai falar bastante a respeito também. Lembrando para você, gente, quando a gente fala de hormônio, de substância, molécula sinalizadora se ligando a receptores, a gente sempre vê essas ilustrações mostrando um encaixezinho, né, uma coisa. A gente sempre tem a ideia de que necessariamente é algo
muito físico, né? Que é um quadradinho encontrando espaço para ele se ligando. Em alguns casos, sim, essa interação é de conformação mecânica, física mesmo, mas não necessariamente. A gente precisa entender sinalizador com seu receptor, a gente precisa entender isso como duas moléculas reagindo uma com a outra. Isso aqui é uma reação química, isso aqui obedece a características bioquímicas, como afinidade de um pelo outro, especificidade de um pelo outro, saturação desses receptores pela ligação aos hormônios, a essas moléculas sinalizadoras também. Eu estou falando de uma reação de afinidade de uma molécula com a outra, seja de uma molécula peptídica com outra peptídica, enfim. Por quê? Receptores são peptídeos, receptores são proteínas, a gente vai falar disso também. Então, afinidade e especificidade são características que são importantes para a gente entender, por exemplo, uma resistência à insulina, enfim. Guardem isso, que daqui a pouco isso vai ser importante no entendimento amplo de tudo que a gente vai falar. Além, claro, de eventos que essas características bioquímicas de uma molécula reagindo com a outra, que é o hormônio com seu receptor, né, podem eventualmente permitir, como perda de sensibilidade de um pelo outro, dessensibilização. Em alguns momentos nós falaremos de down regulation, que é quando essa perda de sensibilidade é causada pela diminuição da expressão da quantidade desses receptores, fazendo essa célula perder sensibilidade a esse hormônio, ou ao contrário, aumentar a expressão desses receptores também, que seria o upregulation. Em alguns momentos a gente vai usar esses termos, ok? E na verdade, gente, o que acontece é que muito disso vai ser definido também por qual é essa substância sinalizadora, qual é esse tipo de hormônio. A célula que secreta o hormônio, ela pode ser, basicamente a gente pode dividir em célula, que é a célula que secreta os hormônios, que a gente chama de hormônios esteroides, ou uma célula que não é esteroidogênica, é aquela célula que secreta outros tipos de hormônios, que são hormônios peptídicos ou derivados de um aminoácido, ou sinalizadores neuroendócrinos que não são esteroides. O que é isso? A gente vai falar então agora, a gente vai entender o que pode ter de diferente entre um tipo de hormônio e outro. Que características em geral um pode ter diferente do outro, para quando lá na frente, por exemplo, eu mencionar, esse hormônio age assim porque ele é um hormônio esteroide. Então isso tem que estar claro para vocês.